Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui na Renault Sim da cidade de Vinhedo, São Paulo, para apresentar a vocês o carro mais barato do Brasil hoje, 0 km. Isso mesmo, Renault Kwid na versão Zen 1.0, o carro de entrada da Renault e praticamente é o carro mais barato, 0 km a nível Brasil. Eu vou apresentar todos os detalhes desse carro para vocês, ficha técnica completinha, na descrição também tem todos esses dados que eu mencionarei aqui no vídeo. E se você quiser verificar mais alguma informação, na descrição tem toda a ficha técnica. Já avaliamos a versão completinha Outsider, também na descrição tem o link da avaliação completa desse carro. Facelift, carro ficou interessante demais, completinho, por mais que é de entrada, mas ficou muito bacana. E aí vocês vão conferir todos os detalhes. Lá no final eu falo o preço, pessoal, então acompanhe todo o vídeo. Agradeço a você inscrito do canal e a você que ainda não é inscrito, por gentileza se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho de todas as notificações, para quando eu postar vídeos novos, vocês receberem em primeira mão. Também me siga lá no Instagram, pessoal, top.motor.br. Geralmente eu posto lá primeiro, aí depois eu venho e posto aqui no canal do YouTube, correto? Sendo assim, vamos conhecer todos os detalhes do carro mais barato, 0 km a nível Brasil. Pessoal, vamos iniciar aqui pela parte da chave desse carro. Ele vem ainda com uma chave simples, tem o logo Renault no verso da chave e tem os comandos de desbloqueio do veículo e também a opção de bloqueio do veículo. Então uma chave simples. Vamos fazer uma volta na parte externa do carro. Ele está nessa cor vermelha, dando um destaque muito bonito para o carro. E aí vocês vão acompanhando todas as linhas e a dimensão desse veículo. Pessoal, essa é a versão Zen 1.0. O carro praticamente de entrada da Renault, porém de básico ele já não tem mais nada, pessoal. Então realmente o carro vem bem completinho, com bastante informação aí que vocês vão se surpreender por ser um carro de entrada, correto? Se a gente comparar com o Fiat Mobi hoje Like, por exemplo, esse aqui tem bastante itens a mais que no Fiat Mobi não tem, correto? Então vamos aqui para os mínimos detalhes desse carro. A frente desse carro, ou seja, de todas as versões do Kwid, realmente passou aqui por uma reformulação muito interessante, ficou muito agradável. O capô, o centro é liso e nas laterais tem esse acabamento em alto relevo, dando um reforço estrutural interessante para o capô. Já o conjunto de faróis, ele ficou subdividido. Na parte inferior, farol principal, biparábola com lâmpadas halógenas, máscara negra interno e mais acima vem o pisca que fica na parte traseira, o DRL em LED mais projetado, ele como se fosse uma ponte, então ficou aqui um conjunto óptico bem interessante. Porém, lâmpadas halógenas, só o DRL em LED. A grade principal em preto fosco vazada, o logo Renault ao centro, mais abaixo o posicionamento da placa frontal e a mini grade em preto fosco vazada também na parte inferior, com toda a extensão inferior do para-choque com acabamento em preto fosco. Realmente a frente desse carro ficou muito interessante, principalmente o DRL aqui na parte superior em LED. Como é a versão de entrada, ele vem com essa roda de aço, 14 polegadas, o pneu na medida 165/70/14. A princípio ele está calçado aqui com Pirelli cinturato. 3 parafusos de fixação, calota nessa cor cinza um pouquinho mais escuro. O freio dianteiro é a disco ventilado positivo aí e a suspensão independente McPherson. Já as rodas traseiras na mesma configuração das rodas dianteiras, nessa cor cinza calota, o pneu na mesma configuração, porém o freio traseiro é a tambor. Como é um carro que pesa aí na casa dos 900 quilos, é aceitável. A suspensão traseira é aquele eixo de torção com mola helicoidal e amortecedor aqui pressurizado. Então, carrinho leve, essa suspensão dá conta do recado tranquilo. Vamos conferir agora a lateral desse veículo. Os retrovisores, pessoal, eles são manuais, tá? Direito e esquerdo, sem pintura aqui, a configuração é em preto. Ele tem esses borrachões aqui em preto fosco também nos paralamas, tanto dianteiros quanto traseiros. As maçanetas também com acabamento em preto fosco. Coluna B, revestimento em preto fosco e aqui no final da porta traseira o mesmo acabamento, correto? Já a antena de teto, aqui fica na parte frontal do teto e tem uma extensão bem interessante. O seu tanque de combustível tem abertura interna dispensando o uso da chave e capacidade para 38 litros, posicionado aqui do lado direito do veículo. Na sua lateral, pessoal, ele tem um acabamento aqui côncavo
no centro mais ou menos aqui das portas e mais abaixo esse acabamento aqui diferenciado. Tá vendo, ó, como vocês podem perceber, um desenho aqui interessante. Agora na parte da traseira, ele tem alguns detalhes que nós vamos apresentar para vocês agora. Lá na parte superior ele tem esse mini acabamento como se fosse um mini spoiler, mas não chega a ser, tá pessoal? É apenas ali um detalhe a mais da parte superior. Brake light na parte interna do vidro traseiro, limpador, lavador e desembaçador do vidro traseiro, isso é muito bom. As lanternas têm esse acabamento levemente escurecido, invade a lateral do veículo, não chega a invadir a tampa do porta-malas. Lâmpadas halógenas. No centro da tampa tem o logo Renault em cromado, mais abaixo o nome Kwid e abertura manual aqui da tampa do porta-malas. Tem abertura também interna, dispensando o uso da chave, correto? Refletores em ambos os lados, esquerdo e direito, e o para-choque traseiro, todo ele nessa cor preto fosco. Posicionamento da placa traseira e uma única luz de placa. O seu porta-malas tem aí incríveis 290 litros de capacidade, bem à frente aí do Fiat Mobi, faltando forração apenas na entrada, mas assoalho nas laterais e lá nos bancos tem forração. Top Terra na parte inferior e o step fica aqui abaixo e a mesma medida dos pneus de rodagem, 165/70/14, então bem positivo, né? Dois bracinhos aqui de mola a gás em ambos os lados para auxiliar a tampa traseira, forração apenas aqui no centro. O motor dessa versão também passou por uma leve reformulação, como nós já mencionamos lá na versão Outsider. 1.0, 3 cilindros, 12 válvulas flex, motor aspirado, injeção multiponto, duplo comando de válvulas e o acionamento é feito através aí de corrente, então bem robusto. Ele passou de 70 cavalos para 71 cavalos no etanol e de 66 cavalos para 68 cavalos na gasolina, a 5.500 RPM. O torque, pessoal, também teve uma leve reformulação, mas mínima coisa. 10 kgfm no etanol e 9.4 na gasolina, 4.250 RPM. Já o peso potência desse carro está na casa de 11,5 kg para cada cavalo de potência, tem um 0 a 100 em 13,2 segundos e uma velocidade máxima de 156 km por hora, correto? Então um motorzinho 3 cilindros aqui muito compacto. Ele já dispensa o tanquinho de partida frio. Eu acho muito legal isso aqui, ó, manta acústica, por mais que é o carro de entrada e a abertura é feita através de varetinha. Agora um quesito muito importante, se trata do consumo desse carro. Ele está na categoria A, muitas pessoas falam que ele é até superior ao Mobi no quesito consumo, eu também acho esse ponto de vista. No uso urbano, no etanol, 10,8 km com litro, já na gasolina 13,5. Uso rodoviário no etanol, 11 km por litro, já na gasolina 15,7. Muito interessante. Pessoal, e agora um dos pontos mais importantes é a parte interna desse carro, começando aqui pela parte traseira. A porta traseira 100% em plástico, tem o apoio do braço, alça de mão de porta, ele ainda é manivela, aqui vidro manual traseiro e maçaneta para abertura da porta. Mais acima tem um pino para fazer o bloqueio da mesma, correto? Mas o que interessa mesmo é isso aqui, ó, parte interna traseira, superior ao Mobi, o espaço dele aqui é excelente, tá? Não vou dizer excelente para a categoria, correto, pessoal? Os bancos em tecido, costura vermelha, com esse acabamento aqui diferenciado no centro, a espuma do banco ela é macia, Isofix na parte inferior, cinto de 3 pontos para todos e apoio de cabeça também para todos. Bem desenhado aqui, as costuras em vermelho, dá um acabamento legal. Em ambas as laterais tem essa cordinha que se você puxando simultaneamente, você tem o rebatimento 100% do encosto do banco e terá acesso ao porta-malas. Agora nós vamos entrar aqui para vocês conferirem o espaço interno traseiro. Eu tenho um 1,75 e o banco dianteiro regulado para eu dirigir, pessoal. E olha aqui, ó, 4 dedos de espaço, então tem sim um espaço bom. E a movimentação das pernas é até bom, pessoal. Eu até me surpreendo com o espaço traseiro desse carro. O túnel central aqui, ele é bem baixinho e largo. Então quem vai ao centro, no meio aqui, entre os dois principais, não terá dificuldade. Não tem porta-revistas em ambos os lados, todo o teto é nessa configuração mais clarinha e ele não tem alça de mão de teto nem iluminação. A configuração da porta dianteira também é 100% em plástico, porém na parte inferior porta-revistas e garrafas. O apoio do braço, alça de mão de porta, maçaneta para abertura da porta, o pino para fazer o bloqueio e aí como os retrovisores são manuais, tem aqui o controle interno mecânico. Vamos conferir agora todos os detalhes da parte interna frontal desse carro.
Os bancos dianteiros na mesma configuração dos bancos traseiros, de tecido, costura e o acabamento aqui no encosto e no assento também. O apoio de cabeça ele é integrado junto ao encosto. Airbag nas laterais, motorista e passageiro, bem positivo. O banco do motorista ele não tem regulagem de altura e o volante também é fixo. Já os pedais, configuração padrão. Esse dispositivo você abre o capô e aqui do lado esquerdo do motorista, abertura do porta-malas e bocal de abastecimento também. O seu volante ele é simples, ele não tem nenhum comando. Na base dele tem esse acabamento cinza, no centro tem um logo Renault. Atrás do volante do lado direito os comandos para os limpadores dianteiro e traseiro e do lado esquerdo os comandos para ligar e desligar farol, alto e baixo e setas. Saída de ar-condicionado do lado esquerdo do painel, mais abaixo aqui o sistema Start-Stop, você consegue habilitar ou desabilitá-lo, aquele que imobiliza o motor em alguma parada, tá? Em semáforo, alguma coisa do tipo. Alto-falante tem dois presentes, do lado esquerdo e do lado direito do painel superior. Todo o painel, a parte aqui superior frontal, plástico rígido, de padrão na maioria dos carros. Saída de ar-condicionado também para o passageiro. Aqui no centro tem o rádio desse carro. Porém, acima, saída dupla de ar-condicionado. De entrada, pessoal, ele já vem com rádio, com sistema Bluetooth, tá? Então você consegue fazer a conexão via Bluetooth ou tem uma entrada USB mais abaixo. Vamos dar uma olhadinha aqui na interface desse rádio. É bem simples, tá? Nada de muito detalhes aí. Então aqui tem alguns recursos para seleção, rádio, multimídia, deixar ele mudo, fazer a conexão com o smartphone, todo o sistema de seleção, aqui é volume ó, e power, entrada auxiliar e entrada USB e a configuração aqui do sistema, ok? É um carro de entrada, então por isso que eles colocam um rádio mais simples, mas é interessante demais. Mais abaixo tem os comandos dos vidros, lado esquerdo, lado direito, bloqueio das portas, pisca-alerta, desembaçador do vidro traseiro, perfeito? E mais abaixo os comandos de ar-condicionado. No azulzinho mais frio, quanto mais você girar para o vermelhinho, mais quente fica. Aqui você liga e desliga o ar-condicionado, intensidade da ventilação e direção do ar que sai do ar-condicionado. Mais abaixo você regula ou circular o ar dentro da cabine ou captar da parte externa do veículo, correto? Bom, aqui no console central tem uma tomada 12 volts, um easter egg com o símbolo do Kwid. Aqui na versão completa Outsider, por exemplo, tem entrada USB também, tá? Porta-garrafas ou copos, porta-objetos, câmbio manual de 5 velocidades mais a ré. No console central um pequeno porta-objetos e o freio de estacionamento é padrão. Bom, o porta-luvas dele, ele não tem iluminação, pessoal. A princípio aqui não tem iluminação, mas tem um espaço muito grande, correto? O quebra-sol do motorista, ele não tem espelhinho nem proteção, ele tem apenas um porta-documentos. O retrovisor interno é simples, luz cortesia na parte frontal superior do teto. E para o passageiro, aí sim tem um espelhinho sem proteção e sem iluminação. Esse é o painel do Kwid Zen 1.0 2023, uma configuração aqui que eu achei muito interessante. Não sei se é porque eu gosto de azul, né, pessoal? Vocês sabem disso, mas ficou legal. Lado esquerdo tem um RPM, lado direito ali tem um marcador de temperatura e marcador de combustível e algumas luzes espias também. No centro tem um display digital, tem um velocímetro em digital, algumas luzes também ali, marcador de portas abertas, tem um sistema de trip. Nós vamos verificar agora o computador de bordo dele. Tá vendo esse botãozinho palito? A gente vai pressionar e vai acessar o computador de bordo. Tá vendo o Trip A, tem o Trip B também. A autonomia desse veículo, consumo instantâneo, consumo médio, o combustível remanescente no tanque, eu acho isso muito importante. A velocidade média também e pressão de pneus. Temperatura externa e hora. Então eu acho muito legal. E ali, ó, 5 km é o que esse carro já tem de quilometragem rodada. Então, por mais que é um carro de entrada, eu achei interessante demais esse painel e o computador de bordo dele. Pessoal, vamos falar sobre o nível de segurança desse carro, que é o item importante a se considerar aí quando você for comprar um carro. Ele já vem com 4 airbags, 2 na linha frontal, motorista e passageiro, e 2 aqui nas laterais, nos bancos. Então, muito importante aí. Controle de tração, estabilidade e hill holder já vem presente. Então, se a gente pegar aí esses 4 airbags e esses controles, no concorrente principal, que é o Fiat Mobi, não vem. Então, ponto aqui para o Kwid Zen, correto? Latinha N-Cap, pessoal, o teste foi feito há tempos atrás aí, então já está desatualizado. Eu espero que em breve seja refeito um teste nesse carro e provavelmente aí ele terá uma nota até melhor, correto?
Vamos falar agora sobre o quesito custo de manutenção desse carro. Você comprando ele zero e levando até 60 mil quilômetros e fazendo as revisões em uma concessionária Renault autorizada, custo médio das revisões R$ 3.600. Já no quesito seguro manual desse veículo, depende muito do seu perfil e cidade também, região de moradia ou trabalho, tá? Mas a média aí em torno de R$ 2.600. Como eu falei, pode ficar mais caro ou mais barato mediante o seu perfil aí de uso desse carro. Pessoal, vamos falar de preço agora desse carro. Não se estranhe, não estou dentro do Kwid Zen e também mudei de roupa. O porquê disso? O vídeo onde a gente fala sobre o preço desse carro foi corrompido. Teve uma alteração, precisei regravá-lo, tá bom? Mas antes de falar de preço, agradeço aí vocês novamente inscritos. E aqueles que não são inscritos, vão lá, se inscreve no nosso canal e ative o sininho de todas as notificações. E também me sigam lá no Instagram, top.motor.br. Sempre eu posto lá primeiro, depois eu venho e posto aqui no canal do YouTube, tá certo? Pessoal, o pessoal aqui da Renault Sim, da cidade de Vinhedo, vende esse carro hoje a R$ 59.890. Esse é o carro mais barato a nível Brasil, tá certo? Comenta aí abaixo, pessoal, o que vocês acharam desse carro. Toda a configuração, os itens de série, né? Se vocês puderem fazer a comparação lá com o Mobi Like e com esse aqui, fiquem à vontade aí nos comentários, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um joinha, compartilhe com os amigos de vocês e nos veremos lá no próximo vídeo. Ah, detalhe, na descrição tem o contato aqui do pessoal da Renault Sim, da cidade de Vinhedo, São Paulo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.